Olá, pessoal. Meu nome é Ian do Vale. Eu sou aluno do sétimo semestre de Filosofia, licenciatura em Filosofia. E hoje, no programa Diálogos Docentes, eu vou conversar com o professor Pedro Gontijo. O professor é adjunto no Departamento de Filosofia e no programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Ele atua na graduação com as disciplinas relacionadas à formação de professores e na pós-graduação trabalha com pensamento metafísico contemporâneo, procurando dialogar a tradição ocidental com tradições de pensamento presentes na América Latina. Formou-se no ensino médio profissionalizante como técnico em eletrônica, graduou-se em filosofia pela Universidade Católica de Minas Gerais, mestrou-se em educação pela Universidade de Brasília e doutorou-se em educação pela Unicamp. Possui experiência na área de filosofia, com ênfase no ensino de filosofia, no ensino médio, e filosofia da educação, atuando principalmente nos temas de ensino de filosofia, educação, psicodrama, ética, metafísica, filosofia política e direitos humanos. Muito obrigado, professor, mais uma vez por ter topado o convite e queria dizer que admiro muito o seu trabalho. Olha, Ian, é um prazer poder participar desse diálogo dos docentes, né? Acho muito interessante a iniciativa, né, da DAPLE. Acho que há uma parte dos saberes, que são saberes oriundos provavelmente da pesquisa, né, do trabalho extensionista, e há saberes que são oriundos do trabalho de sala de aula. Então, esse está ligado, né, ao chão da sala de aula. Também a gente aprende muito ali. Nós formamos professores, vamos estar atuando, né? Então, muito bom estar participando de uma programação, né, de uma atividade que tenha como discussão justamente, né, a prática docente. Eu também estou na formação de professor, estou me formando para virar um professor de filosofia, inclusive. E eu queria te perguntar, né, como, enfim, futuro professor em formação, quais os principais desafios que você experienciou, enfrentou no início da docência? E que conselhos você daria para um jovem como eu, assim, que está se formando para virar um professor também? Né? O desafio, como eu dizia agora há pouco, que há saberes que a gente só adquire, há competências que a gente só desenvolve com a prática. Então, a experiência, por exemplo, do estágio supervisionado, ela é uma experiência meio que como um simulado que já é importante, mas não é efetivamente, né? Ainda tem todo um processo, obviamente, de tutela de um professor supervisor. Então, assim, um dos maiores desafios é que nós gostamos de filosofia, ou passamos a gostar, e por isso vamos até o final do curso. Quando a gente vai para a sala de aula, por exemplo, né, no ensino médio, nós estamos dando aula para o cidadão comum, não para o especialista, ou para alguém que queira ser especialista em filosofia. Então, portanto, é uma realidade bem diferente. O tipo de motivação que nós temos quando a gente adentra num curso de licenciatura em filosofia do que aquela do adolescente, do jovem que está lá numa escola pública ou privada, né, estudando uma série de disciplinas, entre elas a filosofia. Né? Que, por exemplo, nós fazemos 4 anos intensivos de estudos de filosofia numa licenciatura, né? E quando a gente vai lá, para ser professor no ensino médio, o primeiro desafio é justamente fazer a seleção do que é que a gente leva para a escola como filosofia, né? Que filosofia é essa que a gente leva para a escola? Então, por exemplo, um dos meus desafios como professor, formador de professores, é ajudar os estudantes, né, os nossos futuros professores de filosofia, a pensar nessa problemática. O que ele vai levar? Que filosofia ele vai levar? Né? Recentemente, eu fiz um experimento com os estudantes em que eles tiveram que montar um programa de ensino de filosofia. E foi muito interessante, porque eles montaram um programa muito semelhante ao programa boa parte do programa que eles tiveram na graduação. E, por exemplo, na graduação, em geral, se fala muito pouco das pensadoras, das mulheres na tradição filosófica, e eu disse para eles, isso não pode ficar, senão a gente reproduz um modelo machista. Nós quase não estudamos filosofias não ocidentais, então é um outro desafio para quem vai, de repente, ensinar, ter que pesquisar por sua conta sobre isso. Não falamos propriamente de um pensamento brasileiro, de uma filosofia brasileira, do pensamento indígena. Então, todas essas temáticas mais emergentes, elas são desafios para nós que estamos formando professores e para esses professores que depois vão para as escolas. A filosofia que chega lá para o estudante do ensino médio parece uma filosofia sobre gente que já morreu, gente que já pensou e gente que é muito diferente, gente que é esquisita e é diferente do cidadão. E o filósofo, em princípio, é uma pessoa como qualquer outra, mas que tem uma certa especialização de pensar de determinada forma o problema. O que eu diria para alguém que está na formação ou recém-professor? Pensar como é que a gente coloca, como é que a gente contribui para que o básico da filosofia, que é o filosofar,
que é o problematizar, o investigar e o conceitualizar, ou seja, trabalhar o processo do conceito, valorizar o conceito como uma ferramenta racional para se compreender e tratar de problemas racionais. Eu acho que, tendo isso em mente, todo o resto, como história da filosofia e outras questões, vem para contribuir, né? E não, por exemplo, fazer um ensino de história da filosofia pela história da filosofia em tão poucas aulas que se tem, sem que isso esteja vinculado com a vida do estudante. Sim, parece que há um certo abismo aí, né, entre o que se aprende na graduação e o que se leva para dentro da sala de aula na escola, né? Ainda mais com essas mudanças de novo ensino médio, enfim, horas reduzidas e essas coisas todas, né? O que exatamente diferencia, digamos, um professor de filosofia de um professor de outra área, né? Eu acho que você já até comentou um pouco sobre isso, assim. A diferença é o seguinte: se vai dar aula para adolescentes, uma psicologia da adolescência, psicologia da juventude é fundamental. Uma sociologia da adolescência ou da juventude também é fundamental. Algum estudo sobre o contexto contemporâneo, do ponto de vista das ciências sociais e humanas, eu acho também importante. Antes até de falar para os estudantes alguma coisa, a gente tem que estudar quem são esses estudantes. Ou temos que fazer um trabalho paralelo. Ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente estuda e aprende sobre quem são esses interlocutores que a gente tem na escola. Em geral, nós professores, quer dizer, fizemos lá o nosso mestrado, o nosso doutorado, e aí nos tornamos meio que especialistas em alguma coisa. A gente quer dar aula daquilo, mas parece, por vezes, uns perfis docentes, que ele dá o mesmo tipo de aula, praticamente, para qualquer público. E aí me parece, então, que o foco não é a aprendizagem daquele público com o qual ele trabalha. Não são eles que, de repente, se tornam sujeitos da sua aprendizagem. E o que é específico nosso, acho que, da filosofia? Bom, é a gente saber que a gente está ensinando, né, um tipo de conhecimento que é diferenciado da ciência, que é diferenciado das artes, né, que tem, digamos aí, talvez a forma como fazemos os problemas ou abordamos os problemas, a maneira como nós tratamos os argumentos, a maneira como nós tratamos as teorias e a maneira como nós tratamos os conceitos. Então, conceitos, teorias, problemas e argumentos, eu diria que são os 4 pés assim de um trabalho básico do filósofo. Então, isso é algo bem próprio nosso, que outras áreas de conhecimento, como as ciências e as artes, vão trabalhar outras coisas. A filosofia ela é intrinsecamente interdisciplinar. Essa talvez seja uma outra característica bem própria da filosofia, né? Nós podemos dialogar com toda e qualquer ciência, com toda e qualquer arte, com todo e qualquer campo da vida humana. A gente deve ter um ensino que tem uma centralidade na história da filosofia como referencial, mas não que é para a gente fazer o menino ter um ensino enciclopédico. Não é isso. A gente está lá para ele aprender a fazer o exercício filosófico, que é isso que o Platão e que o Wittgenstein fizeram, se é que fizeram. Sim, muito interessante isso, porque por mais que a filosofia tenha, digamos, essa interdisciplinaridade, essa gama de abrangência muito enorme da existência humana, ela ainda tem essa dificuldade hoje, talvez por conta da academia, da escola, de aproximação desses conteúdos, dessas teorias, desses conceitos com o público-alvo, né? Os alunos, seja do ensino fundamental, do ensino médio ou até da graduação, né? E qual é a importância desse saber, do ensino de filosofia para esse público? Tem uma gama de respostas possíveis a essa questão. Uma delas, Sim. eu posso dizer o seguinte: eu, na verdade, não gosto. Já quando eu trabalhei, fui professor de ensino médio, né, antes de fazer mestrado, doutorado, e vir para a UNB. Quer dizer, antes trabalhei em outras instituições privadas. Então, assim, mas quando eu trabalhava com ensino médio, uma das coisas que eu evitava falar era da importância da filosofia para os estudantes. Eu gostava muito mais de ensinar a filosofia para que, no trabalho, na interação ali de docentes e discentes, nas questões colocadas, nos problemas investigados, nos nossos debates, nas reflexões que eles faziam, eles pudessem, de repente, depois de um tempo, dizer se aquilo fazia sentido e se eles percebiam a importância. Porque eu acho que dizer que algo é importante para alguém é um negócio muito complicado. Porque a filosofia pode não ser importante para muita gente. Por mais que eu seja filósofo e produz muito sentido na minha vida, na minha existência, na minha prática, eu não gosto de dizer para outros que isso é importante para a vida dele. Eu acho que tem gente que passa sem, por exemplo, sem essa filosofia acadêmica que a gente tem, pelo menos. Então, digo, a filosofia acadêmica, pelo menos, ela não é algo que é necessário em absoluto. Mas ela pode ser extremamente importante, pode fazer muito sentido na vida das pessoas. Então, as pessoas precisam se colocar no exercício. Mas aí eu diria 2 coisinhas, basicamente, sobre a importância. Se a gente tem
digamos, um arcabouço de conhecimentos que a gente poderia englobar no campo das artes, no campo das ciências e no campo da filosofia. Isso é um legado das gerações de séculos e séculos, né, na tradição ocidental. Se a gente pensar na Grécia, poderíamos voltar antes da Grécia, aquilo que tem no Egito ou outras raízes, mas se a gente parar, pelo menos na Grécia, como tradicionalmente vem sendo feito aí, a gente já poderia dizer de 2.500 anos aí de uma tradição. Então, se há essa tradição, se há esse legado, né, como uma das importantes áreas de conhecimento, negar aos estudantes, uma parcela da sociedade, o acesso a esse arcabouço cultural, né, esse conjunto de ferramentas de pensamento, de experiências de pensamento, é tornar a formação das pessoas um tanto quanto manca. Então, essa seria uma primeira. E a segunda questão é que, na minha avaliação, todos os povos, ao longo da história da humanidade, passam, ou são defrontados, ou melhor, confrontados com os seus interrogantes ontológicos mais substanciais, de se perguntar quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, né, o que é a própria vida. Se não são perguntas diretamente dessa forma, como a gente faz na nossa cultura ocidental, mas são questões de interrogações, diria, ontológicas, que todos os povos, de alguma maneira, procuram se dar conta, né, até para poder constituir a sua identidade e diferenciar de outros. Então, se todos os povos têm isso, me parece extremamente importante que a gente se dê conta. Se faz sentido isso que eu falo, me parece importante que a gente se dê conta de quais são essas formulações dos diferentes povos. E aí, para ter uma visão, inclusive, muito mais ampla do que apenas a tradição ocidental. Sim. Então, por um lado, pode ser problemático tentar dessa defensiva, né, de isso é importante. Pode ter um certo problema aí, né, de querer dizer para outra pessoa o que é importante para ele, mas, por outro lado, também tem a importância desse legado, dessa tradição, que por vezes a gente desconhece, né? Como você estava falando, dos gregos, dos egípcios, e negar esse acesso, né, parece justamente tornar desimportante, talvez, né, no certo sentido, toda essa tradição, todo esse legado que essas culturas têm, né? Veja bem, Ian, na minha dissertação de mestrado, que o ano que vem faz justamente 20 anos que eu fiz a dissertação de mestrado, na conclusão, eu dizia, por exemplo, que se refere às escolas de ensino médio, que os governos deveriam ser obrigados a oferecer a filosofia, mas necessariamente os estudantes não deveriam ser obrigados a fazer filosofia. Então, o que eu estava querendo dizer com aquilo é isso, quer dizer, no plano individual, não vou dizer para você que filosofia é importante, ou para um outro aluno, não quero dizer isso para ele, porque, digo, cada um vai dizer, né? Para mim, se a filosofia é esse amor à sabedoria, e quando eu penso, por exemplo, numa pessoa que eu amo, essa pessoa é importante para mim, mas eu tenho dificuldade de dizer para as outras pessoas que ela é importante para elas, né? Então, eu faço um paralelo disso com a filosofia. Posso até ter equivocado, mas é a maneira como até o momento eu venho trabalhando, né? Então, assim, por mais que eu não queira dizer para o fulano que eu tenho toda uma visão de como, no arcabouço cultural, né, no universo simbólico da nossa sociedade, como que a filosofia ocupa um papel significativamente importante. E eu até repetiria, lá do ensaio sobre a cegueira, o José Saramago, que dizia que, numa fala dele, pouco tempo antes, inclusive, de morrer, como que o nosso tempo precisa de filosofia, como que ele sentia, porque sentia a necessidade que as pessoas abordassem os problemas com profundidade. Ora, nós estamos agora, nesse momento no Brasil, vivendo um sério problema sobre fake news. Então, aprender a identificar o que são falácias, sofismas, fake news, como observar o que é um argumento falacioso, é algo extremamente importante. O que é um comportamento ético? Nós temos alguns anos que se fala de ética na política, então todo mundo fala de ética, a palavra ética está na boca das pessoas, mas pouco a gente sabe efetivamente argumentar, né, sobre o que é ética, diferenciar ou não de moral, e fazer uma abordagem qualificada sobre a temática da ética. Sim, sim. Ver como é que essas tradições falaram sobre isso, né? Pensaram isso tudo também. Muito interessante isso. Agora, passando para a nossa última pergunta, e que eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava falando sobre as diferentes tradições, né? Sobre o cânone também, da filosofia, e como, num certo sentido, ele tem que ser modificado, né? Da graduação, nesse passo, né? Da graduação para a escola. Eu te pergunto, quais temáticas você considera essenciais para a formação e atuação docente? Eu volto àquela máxima que eu disse no início, que a filosofia que vai à escola precisa fazer sentido para aquelas pessoas da escola.
Então, eu diria, uma filosofia, para fazer sentido para aquelas pessoas, tem que fazer uma filosofia, tem que ser uma filosofia que as insira na reflexão filosófica, no trabalho filosófico, no filosofar. Então, o que é necessário para que essas pessoas estejam inseridas? Que seja um trabalho, portanto, que pense naquele quadripé que eu disse agora há pouco, né, da filosofia, que se preocupe com a questão dos problemas, dos argumentos, dos conceitos e das teorias. Então, com isso, o que eu quero dizer é que o processo do filosofar ele pode se dar ao estudar a filosofia antiga, ao estudar a filosofia medieval, ao estudar a filosofia moderna, estudar a filosofia contemporânea, africana, latino-americana, filosofia indígena, filosofia oriental, e do oriental pode ser filosofia chinesa, filosofia hindu, filosofia japonesa, pode ser de alguns povos do Oriente Médio, filosofia entre os judeus, entre os árabes, quer dizer, de diferentes tradições, que seja, em qualquer tradição dessa, ou dentro da tradição ocidental, diferentes temáticas, você pode conseguir fazer esse tipo de trabalho. O que tem que buscar na minha avaliação é essa busca para que faça sentido para aqueles que estão estudando. Eu acho que a gente não pode nunca desvincular a filosofia da vida das pessoas. Então, um professor, talvez, uma temática importante é o que está fazendo sentido na vida dos estudantes. E esse é um problema, porque isso ele não estuda na academia, ele não estuda no curso de graduação, até porque não tem como estudar, ninguém sabe qual vai ser o contexto em que ele vai trabalhar, né? Então, isso é um trabalho que ele tem que desenvolver a partir da experiência da prática docente mesmo. Em cada contexto, estudar para que aquilo que ele apresenta como proposição tenha uma ligação com a vida das pessoas. É claro que o professor pode propor, induzir temáticas daquilo que ele considera importante. Todo professor de filosofia deveria ser em si um filósofo. Então, portanto, ele é um marxista, ele é um pós-estruturalista, ele é um positivista, ele é um estruturalista, enfim, ele, de alguma maneira, a partir da própria formação dele, mesmo que ele não tenha se dado conta, ele não só ensina a filosofia, mas o modo como ele aborda a filosofia diz da filosofia que faz a cabeça dele. Então, não dá para ser, digamos assim, neutro nessa história. Ele não vai ser um professor doutrinador, não é para as pessoas defenderem as ideias que ele defende, né? Mas a maneira como ele apresenta, não tem como fugir disso. Cada um de nós fala a partir de onde está fincado seus pés, onde está fincado seu coração, onde está fincado sua razão, né? Por onde vai sendo formada a sua cabeça. Eu acho que essa deve ser as preocupações. Se dar conta da própria formação, de por onde fala, investigar sobre o que é a vida dessas pessoas, com quem vai se trabalhar, para que as temáticas que se queira trabalhar possam produzir sentido. E agora, para finalizar com chave de ouro, essa temática assim, né, da formação de professores, você indicasse um livro para professores da sua área e explicasse por que você acha o livro importante ou não, ou por que você acha interessante as pessoas lerem hoje, enfim. Pode ser 2? À vontade, por favor. Então, eu indicaria sobretudo, então, para o processo de formação de professores, que eu acho que é fundamental, assim, que é um livro não para seguir, mas é um livro para ter como referência, ou seja, para se concordar ou discordar, tomando consciência dele, que é o livro do professor Silvio Galo, Metodologia do Ensino da Filosofia. Tem outros também, mas como a gente aqui está ficando em alguma coisa, eu vou ficar. O professor Silvio Galo tem uma vasta experiência de ensino de filosofia, de formação de professores de filosofia, que permitiu ele reunir até textos que talvez em algum momento estavam em lugares separados, reunir, articular, fazer uma costura entre esses textos e publicou há alguns anos essa obra Metodologia do Ensino de Filosofia. Eu acho que ela contribui. E depois, tanto para a formação docente, como para, eu diria, uma formação mais ampla, se dar mais conta de uma das tradições de formação do povo brasileiro, é o livro do Davi Kopenawa, do xamã Yanomami, chamado A Queda do Céu. Eu acho que ninguém que faz curso superior na área de humanas hoje no Brasil deveria morrer sem ler essa obra, A Queda do Céu, que, na verdade, é um trabalho, né, feito a partir da compilação do Bruce Albert, né, um antropólogo, ao longo de mais de 2 décadas, se eu não me engano, junto com o Yanomami, junto com o Davi Kopenawa, e é muito interessante a maneira como o próprio Davi Kopenawa, de alguma forma, fala de si mesmo, da sua história como pessoa, de como se tornou xamã, como ele fala da cultura Yanomami, a forma como ele fala de nós, né, vai nos chamar de povo da mercadoria, porque será, né? Porque tudo que a gente toca parece que a gente tem que transformar em mercadoria, e vai falar, então, da própria queda do céu, e eu acho que talvez a obra
mais importante que tenha sido publicada no Brasil. Ela foi publicada primeiro em francês, depois em inglês, depois é que foi publicada no Brasil, apesar de ser de trabalho a partir com os indígenas, né, do Brasil, né, os Yanomamis, se bem que não estão só no Brasil, né, estão na Amazônia e em outras partes também, mas eu diria que esse livro é um livro fundamental para a gente se compreender enquanto povo, enquanto nação, enquanto seres humanos. São referências belíssimas. Assim, agradeço estar aí participando desse a primeira experiência aí do diálogos, né, com a docência, né, diálogos docentes, e que, de fato, essa iniciativa possa florescer na universidade, para que a gente conheça, né, um pouquinho de muita gente da UNB, tem muita gente maravilhosa, que tem na experiência da docência uma experiência fantástica, que a gente possa tornar isso mais público. Um abraço. Sim. Um abraço, professor. Obrigadão.